Fala pessoal, tudo bem? Sou Paulo Vitor Porto, bem-vindos a Tudo é Gestão. Conteúdos práticos que a gente leva no dia a dia da consultoria e das empresas que nós somos sócios. Seguinte, funcionários que precisam ser demitidos imediatamente. Esse é um assunto que ele é crônico. Afinal, alguns empresários, por medo, por pena, por miopia, acabam deixando no time pessoas que já mereciam ter saído há tempos. E algumas vezes, com algumas perguntas simples que a gente faz, algumas perguntas bobas, fazem com que alguns funcionários que a gente estava contente, feliz, satisfeito, eu passe a olhar com a outra ótica, e sim, agora, a ótica verdadeira de, putz, essa pessoa não era para fazer parte do meu time. Porque a gente acaba confundindo resultado de curto prazo com resultado de longo prazo. E os funcionários, né, os colaboradores que dão resultado no curto prazo, mas que têm alguns sintomas, algum tipo de realmente problemas crônicos, que na verdade deveriam ser maiores a tratativa do problema do que o resultado que ele gera, e por isso serem demitidos, a gente acaba se pegando, mas cara, me traz esse resultado. Só que esse resultado, ele é pequeno demais frente aos problemas que ele pode trazer. Então vou trazer aqui alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo de funcionário que tem que ser demitido imediatamente é o funcionário que está desalinhado culturalmente. Porque o cara que está desalinhado culturalmente, ele traz um problema que não é no curto prazo. Um vendedor que está desalinhado culturalmente, e o pior, o vendedor que dá resultado, ele muitas vezes não deixa que outros vendedores alinhados culturalmente sentem na mesa. Porque ele expurga os outros. O cara que está desalinhado culturalmente, que dá resultado, a gente acaba colocando uma peneira sob o sol, e esse sol que bate na peneira, a gente acha que consegue resolver com outras coisas e não consegue. Eu digo porque eu já fiz isso. Eu já coloquei uma peneira para tapar o sol, porque o cara dava resultado e eu não queria enxergar que culturalmente eu tinha um problema muito maior. Porque toda vida que eu mantinha essa pessoa, eu tinha uma geração de outros tipos de vendedores, outros tipos de consultores, outros tipos de trabalhadores que não paravam na empresa justamente por causa desse cidadão, dessa cidadã, que, como não tem a cultura, acaba infectando a mente daqueles recém-chegados e tiram toda a perspectiva daquilo que eu quero construir no longo prazo. Então, como muitas empresas não têm nenhuma identidade organizacional definida, muito menos uma cultura pujante, muitas vezes eu não tenho nem isso definido, como é que eu vou saber quem está aderente, ou seja, alinhado ou desalinhado à cultura? Então, o primeiro passo que é definir a cultura para saber quem está alinhado e quem está desalinhado. E toda vida que a gente faz um planejamento estratégico que tem como uma das partes, né, fazer definir a cultura e a identidade organizacional da empresa, logo em seguida a gente pede, faz um mapeamento, coloca aí dos teus 10 colaboradores, teus 20, 30, 100, 200, tenta mapear quem já se sabe que está alinhado e quem está muito desalinhado. E quem está desalinhado não quer dizer que está perdido, não. Quer dizer que tem que saber se ela carece de alinhamento ou não. Se dá para alinhar. Porque tem desalinhados que não é mais revertido o alinhamento. Realmente são causas perdidas, infelizmente. E nesse caso, deveria-se ser demitido imediatamente. Já vou dizer que eu sei, eu entendo. Tem posições que você não tem backups. Como é que você vai demitir? E às vezes a demissão de quem você sabe que merece ser demitida, ela pode causar um transtorno maior do que a não demissão, porque se eu demito essa pessoa, meu faturamento cai a ponto de eu sucumbir. Ou eu não tenho esse backup dessa pessoa nessa posição, ou se eu tirar, me ferrou. Então é um outro trabalho. Mas no final eu vou fazer duas perguntinhas, que são as perguntinhas da matriz de Jim Collins. Quem leu aí Jim Collins vai ver que ele fala disso. Então tem uma matriz de Jim Collins de duas perguntinhas boas para você se fazer no final, para saber, pelo menos, que tipo de lupa você vai colocar. Ela não é definitiva, mas ela é, pelo menos, classificatória. No final eu falo.
Tá? Então essa pessoa que está dizendo, esse colaborador que está desalinhado culturalmente, merece você fazer um plano de quando ele será demitido. Porque se ele está desalinhado, ele não é mais resgatável, não precisa mais fazer, não deve mais, não ele precisa, não deve mais fazer parte do time, tá? O outro tipo de colaborador, ele tá alinhado, tá? Esse cara aqui tá alinhado culturalmente, mas infelizmente ele ou ela não gera resultado e ainda não faz o que precisa ser feito. Vou botar OQPF. Ele não gera resultado, né? Não gera resultado e não faz o que precisa ser feito. Cara, isso daqui é o pior, né? Porque se ele não faz o que precisa ser feito, ele não vai nem tracionar o resultado. Então, pessoas que já caem nessa categoria, ó. Eu tenho aqui 10 colaboradores e esse primeiro, esse um aqui, de 10 tem um que, cara, não dá resultado. E ele ainda não traciona, não chega na hora, não fica até mais tarde, não faz o que precisa ser feito para o resultado sair. Puta, tira esse cara, tá fácil, esse tá simples. Se esse cara ainda tá na sua empresa, poxa, assim, você tem o faca e o queijo na mão para entender que essa pessoa não mereceu estar lá mais. Então, se tá, eu não preciso nem criar um plano para tirá-lo. É mais você descobrir o motivo que te faz deixá-lo lá, se é medo dessa pessoa sair, se é pena, se falta estômago para sentar na mesa e pedir que ele se retire, que às vezes acontece isso também, né? Tem empresário, tem executivo que não tem estômago para fazer uma demissão, que não consegue sentar. Já passei isso vários projetos. Eu falo, beleza, você não consegue? Eu consigo. Então, na próxima reunião eu posso vir e fazer o desligamento. Tem problema? Então, já que você não consegue, eu consigo. Então, esse cara aqui, tchau. Eu sei que tem também o cara que, poxa, tá fazendo tudo. E esse daí dá pena, realmente. Confesso, eu me coloco junto. Porque é o cara que ele não gera o resultado, o cara ou a cara, né? O colaborador, o time, a pessoa que não gera resultado, mas tá lá fazendo de tudo. Ele não gera resultado, mas tá chegando primeiro e saindo depois. Tá engajado, tá treinando, tá lendo, tá fazendo de tudo. Só que isso tem um limite também, né? Isso tem um limite. Porque se essa pessoa tá fazendo de tudo para dar resultado e mesmo assim não tá dando, é outro porém. É outro porém que não faz ela dar resultado. Eu sei que é uma pena, porque você vê o esforço. Só que o esforço ele não dá para ser recompensado a ponto de manter uma pessoa na vaga que não dá resultado. Mesmo que você tenha margem, mesmo que você possa muito, mesmo que não faça nenhuma diferença financeira. Só que isso, o recado que você dá pro time, se a sua empresa tem meritocracia, puta, esse recado que você dá pro time é péssimo. O próprio time, se você tem pessoas de nível A, né, jogadores, A-players, né, jogadores de nível A, jogadores de nível A não gostam de jogar com jogadores de nível C. Jogadores de nível B não gostam de jogar com jogadores de nível D. Porque atrapalha, porque cansa, porque às vezes o trabalho que ele não tá dando, o resultado, tá sobrando para alguém. E a gente não enxerga, não vê direito. E por isso, por pena, porque não faz diferença financeira. Ah, deixa, tô fazendo uma boa ação, a caridade. Às vezes não é. Porque às vezes essa caridade que você tá fazendo tá atrapalhando as outras pessoas que querem dar certo, porque o trabalho dela tá sobrando para elas, para as outras. Ou porque o cara agora, puta, ele não consegue, não acha legal, não é meritocrático, não é um exemplo. E o novato que chega vai se espelhar em quem? Naquele que gera resultado sua e avança, ou naquele que não gera resultado e mais tá lá? Será que eu posso, a partir daqui, gerar um problema cultural? Posso. Um problema meritocrático? Sem dúvida. Entendeu? Então, mesmo que o cara faça o que tem que ser feito, mas não gere resultado e esgotou-se as chances, o quanto antes ele merece também sair do time. Tá? E o último, existem várias outras facetas, mas eu quero resumir em guarda-chuvas mais abrangentes.
Eu tô trazendo o cara que é, ou a cara que é de início de carreira, que está iniciando a carreira. Ele não é um profissional experiente ou que tem muitos anos de experiência. Ele está no início da carreira. Só que ele não é ensinável. Vamos ser sinceros, o que você quer de uma pessoa que está iniciando a carreira e você, no seu plano de cargos e carreira, você aceita pessoas que estão iniciando? Eu digo aceita porque nem toda empresa às vezes quer trabalhar com profissionais iniciantes, quer contratar gente intermediária, que não precisa ensinar tanto. No nosso modelo de negócio, nós não só aceitamos, como estamos de braços abertos para trazer pessoas que queiram iniciar a carreira conosco, que a gente ensine desde como se trabalha até a técnica em si. Então a gente, do nosso modelo de negócio, faz parte disso. Agora imagine que se quem está no início da carreira, e o que eu espero dela? Espero que ela seja ensinável, que ela esteja disposta a aprender, se moldar e tracionar os aprendizados necessários para rampar a carreira dela. E que ela aguente no tranco, né? Que as pressões estejam na medida do seu desconhecimento e inexperiência, mas que ela não sucumba às pressões, nem que sejam as mais leves, que são as do começo da carreira. E que ao tempo que a carreira vai ficando mais robusta, a cadeira dela que está sentada vai ficando mais complexa, ela vai aceitando outras pressões maiores. Então eu só quero duas coisas dela: que ela aprenda e que ela aguente, né? Suporte. Ela consiga sustentar aquela atração, aquela conciliação técnica, emocional e profissional que eu preciso dela, para que dê tempo na carreira dela aprender e dela performar, né? Agora, se o cara de início de carreira ele não é nem ensinável, e ensinável não é também, mas com certeza não principalmente. Não é aquela pessoa que tem uma habilidade cognitiva que consegue aprender. Não é só isso. Porque o ensinável é aquele que quer aprender também, né? Se o cara ele tem um QI bom, né? O cara é inteligente, e só que ele não quer aprender, ele não quer estar vulnerável no processo de aprendizado. Por isso que aí sim eu não considero ele como ensinável. Se esse cara não é ensinável, mesmo sendo inteligente, mesmo estando no início de carreira, ele não vai dar certo. Então, mesmo que não seja um problema grave no curto prazo, no médio e longo prazo será. Porque se ele não está sendo ensinável no início da carreira, você acha que quando ele for intermediário ou liderança ele vai ser? Pode ser que nos trancos, né, nos feedbacks, ele acabe se moldando, e acontece bastante. De pessoas que não eram ensináveis no começo, ou eram muito reativas, ou não estavam tanto abertas a se quebrar para construir-se, né? Isso acontece das pessoas mudar no meio do caminho. Mas se isso for um problema, ela é um problema para o próprio progresso dessa pessoa. E um problema para o progresso da pessoa é um problema para você, que quer que as pessoas, ou precisa que elas avancem, para que elas deem mais resultado para o seu negócio. Faz sentido? Então, nesses 3 tipos de pessoas, eu já aconselho. Muito provavelmente, e algumas delas, essa segunda, com certeza, não deve fazer parte do seu negócio. A primeira também, tá? Agora, Paulo Vitor, como é que eu faço, então, para entender se eu tenho que criar um plano ou não para essa pessoa sair? Categorizou as pessoas nesses 3 tipos de pessoas, né, de colaboradores? Pronto. Faz, adicionalmente, 2 perguntinhas. Imagina você está pegando a Maria. E você diz, pô, a Maria, ela é desalinhada culturalmente. E a Maria não tem mais resgate para ela. Eu posso agora fazer o que for, que vai ser muito difícil eu encaixá-la na cultura da empresa. Não dá mais, infelizmente. Para Maria deu. Só que eu dependo dela. Se faça 2 perguntas. Se eu soubesse, né, tudo que eu sei hoje da Maria, no momento da contratação, eu contrataria ela? Ou seja, se eu soubesse tudo que eu sei da Maria hoje, eu contrataria ela? Poxa, não. Ah, tá. Então, se ela entrasse de novo no processo seletivo, ela não seria contratada. Não. Perfeito. A segunda pergunta. Se a Maria pedisse para sair amanhã, a Maria
vai trazer algum tipo de desconforto, problema, atrapalho significativo financeiro ou para sua operação? Poxa, vai, Paulo Vitor, porque se ela sair, o financeiro não roda mais. Ou as vendas caem muito. Ou. Então você está no pior dos problemas. Porque você não contrataria novamente e se ela sair amanhã, te dá um trabalho. Então, te dá algum tipo de prejuízo operacional financeiro. Então, você tem que ter um plano de ação. Você está refém dessa pessoa. Ah, não, Paulo Vitor, eu não contrataria novamente. E se ela sair amanhã, putz, lógico, se ela tem uma função é porque ela resolve alguma coisa. Mas, não. Uma semaninha ali, a gente... 10 dias ou um pouco mais, a gente resolve. É resolvível no curto prazo. Peraí, então tu não contrataria novamente e é resolvível no curto prazo? Aí vem a pergunta. O que é que esta pessoa faz na sua empresa ainda? A terceira possibilidade disso é: você contrataria essa pessoa novamente? Sim, contrataria. Só que, na segunda pergunta, não faria diferença se ela saísse amanhã. Essa é a melhor situação. Vou dizer qual é. Imagina que é o João. O João você contrataria novamente. O João tá indo bem. O João tá alinhado culturalmente. Ele gera resultado. Ele é um cara ensinável. Tá no início da carreira ou não. Esse cara, eu contrataria, tá aí. Eu queria, na verdade, outras pessoas como ele. Massa. Só que quando você pergunta se essa pessoa, ela traria algum tipo de prejuízo grave caso saísse, e você responde não, essa é a melhor situação. Porque você está satisfeito com o João, só que você, por algum motivo, se ele sair amanhã, não vai te trazer um problema, é porque não existe uma dependência tão grande do João. Não porque ele não faz nada de relevante ou não é importante, mas porque você tem alguma sistemática de backups que faz com que essa possível saída seja resolvida. E mesmo sentindo falta dele, querendo que ele continuasse, essa equação está resolvida porque você já conseguiu tracionar o suficiente. Então, essa é a melhor possibilidade. Fez sentido? Olha só, eu estou trazendo aqui alguns conteúdos que são complexos, tá? Existem várias ferramentas, matrizes, metodologias tangíveis de você fazer sistemática de feedbacks e uma série de outras coisas que são realmente robustas do dia a dia, mas que eu estou trazendo aqui para o conceito, né? Para essa áurea do como que eu posso perceber e já pelo menos compilar e tracionar imediatamente de uma forma responsável dentro dessa superficialidade. O assunto merece mais detalhe, merece mais desdobrar, mas que ao mesmo tempo já me faz agora perceber coisas que eu não estava percebendo. Faz sentido? Então, se faz sentido, faz o seguinte: garante que já está inscrito, curte, comenta e comenta qualquer coisa, porque comentar vai dizer para o YouTube que isso daqui é relevante. Então, comenta aí, gostei, comenta aí qualquer coisa, comenta aí 3 pontinhos e compartilha para quem pode se beneficiar desses conteúdos. Afinal, já tem vários. Vai lá, assiste sobre planejamento estratégico. Eu fiz uma sequência de 4 aulas só falando a nossa metodologia de planejamento estratégico. Já falei de diferenciação, já falei de o jogo do financeiro estratégico, e tem tantos outros assuntos. Vantagem competitiva. Já falei clientes que merecem ser demitidos. Aqui eu falei de funcionários que merecem ser demitidos. Pronto. E o cliente que deve ser demitido? O cliente pode ser demitido? Não só pode, como deve. Em alguns casos, quando você não faz isso, você está se prejudicando. Então, tá tudo certo? Sou Paulo Vitor Porto, sou sócio da PWR Gestão e nos vemos no próximo Tudo é Gestão. Até lá!